A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando um curso de Provérbios e hoje nós vamos gravar a aula de número 48. Se você caiu aqui nesse vídeo por acaso e nunca estudou Provérbios, saiba que Provérbios é um livro que foi escrito pelo rei Salomão, que é considerado o homem mais sábio do mundo, porque ele reuniu vários conselhos nesse livro de Provérbios, que são conselhos que são seguidos por muitas pessoas muito bem-sucedidas, que inclusive dizem que esse livro é um livro de meditação que deve ser levado em consideração. Nessa aula de número 48, nós vamos gravar Provérbios 25 a partir do versículo 18, porque na aula de número 46 e de 47, nós meditamos nos primeiros versículos desse capítulo. Na aula de número 46, nós meditamos nos versículos 1, 2 e 3. Na aula 47, nós meditamos do versículo 4 até o versículo 17. Se você não viu a aula 47, procura aqui no canal, porque tem muita recomendação boa nessa aula de número 47. Agora, na aula de 48, essa aula de número 48, nós vamos meditar a partir do versículo 18. Martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Veja que o versículo 18 está dizendo que se você conhece alguém que tem o hábito de falar coisas falsas a respeito das outras pessoas, que você tome cuidado. Saia de perto dessa pessoa, porque essa pessoa é como um martelo, como uma espada e como uma flecha aguda, uma flecha muito afiada. Assim como essa pessoa é falsa testemunha de falar a respeito das outras pessoas e de falar mentiras sobre fatos que você sabe que são mentira, assim como essa pessoa está, ao fazer isso, destruindo os outros como se fosse um martelo, uma espada e uma flecha aguda, ela vai ser o martelo, a espada e a flecha aguda que vai ferir você, se você continuar andando com essa pessoa. E então, fuja dessas pessoas que são falsas testemunhas. 19. Como dente quebrado, sem contar, voltando ainda no 18, que você pode até não fazer o que ela faz, mas só o fato de você andar com essa pessoa muitas vezes vai fazer com que outras pessoas julguem você como uma pessoa ruim. Escolha bem os seus amigos. Saia de perto de pessoas que têm o hábito de falarem coisas falsas. Versículo 19. Como dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Já parou para pensar aqui nessa comparação que Salomão faz? Quando você está ali com o seu dente quebrado e você quer se alimentar, aquele dente falta. Você não pode contar com aquele dente para fazer a mastigação do alimento. Quando você está com seu pé deslocado, você quer fazer uma corrida, até mesmo uma simples caminhada, de você sair do seu quarto para ir até o banheiro ou para ir até a sala. Como que você faz esse trajeto quando o seu pé está deslocado? Você fica ali sentindo uma dificuldade imensa. Assim também é quando você confia no desleal, no tempo da angústia, no tempo em que você precisa da ajuda daquela pessoa, ela não vai estar ali para te ajudar. Então, mais uma vez, o versículo 19 traz uma recomendação sobre quem você deve manter por perto. O 18 fala que o falso, aquele que fala coisas falsas, tem que ser colocado para longe porque ele vai acabar sendo como um martelo, como uma espada, como uma flecha aguda que vai atravessar você. Porque se ele fala mal dos outros e martela a vida dos outros, é espada na vida dos outros e é flecha na vida dos outros, vai chegar a tua vez. Então fique longe dessa pessoa. E aquele que é desleal, que você já viu que você passou por uma dificuldade e na hora que você mais precisava, ele fala tanto que é teu amigo, fala tanto que está com você e você não pôde contar com ele,
Então você sabe que essa pessoa não merece mais fazer parte do seu círculo de amigos. Versículo 20: O que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe num dia de frio e como vinagre sobre salitre. Do que adianta, né, você jogar. Quando você tira a sua roupa num dia de frio, é algo que não tem sentido. É algo que ninguém faria isso, nenhuma pessoa que está no seu juízo normal faria isso. Porque a pessoa sabe que ela tem que ficar com a sua roupa para se proteger do frio. E as pessoas também não vão jogar vinagre sobre o salitre, porque o vinagre no salitre não tem sentido. Assim também, você colocar uma música para quem está aflito não tem sentido. Tem muitas pessoas que fazem isso. Quando veem que um amigo, alguém está triste, fala assim: vamos colocar uma música com uma boa frequência, com um bom ritmo, que você vai mudar o teu coração, você já vai ficar alegre, você já vai ficar bem. Mas o que você consegue quando você coloca uma música muito boa, com uma frequência alta, para alguém que está aflito? Você não consegue nada, porque aquele que está aflito, ele vai escutar aquela música e ele não está naquela frequência. Ele vai dizer assim: sai de perto. Ele vai dizer assim: você não está vendo que eu estou aflito? Você não está vendo que eu estou aqui com dor no coração? Então, o versículo 20 está dizendo: não seja tolo de misturar as frequências. Aquele que está aflito precisa de uma oração. Aquele que está alegre é aquele para quem você vai entoar canções, porque a pessoa está na frequência de ouvir aquela canção. Então é tolice você misturar as coisas. Versículo 21. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. Versículo 22. Porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor to pagará. Esses versículos 21 e 22 falam sobre como você deve tratar o seu inimigo. Que no dia que ele tiver fome, quando você dá a ele de comer, e quando ele tem sede, você dá para ele de beber, quando você dá para ele a comida e quando você dá para ele a bebida para satisfazer a fome e a sede que ele tem, ele vai olhar para você e ele vai ficar com um foguinho. Quando ele fala aqui brasas, é um foguinho, né? E estou falando foguinho porque o nosso cérebro, ele funciona com sinapses, né? Então, a pessoa fica, quando nós estamos pensando, o nosso cérebro vai lançando várias cargas de energia sobre os neurônios. A pessoa vai olhar para aquela situação e aquele foguinho, aquelas, né, o cérebro vai ficar ali em choque, pensando assim: nossa, eu fiz tanto mal para essa pessoa e essa pessoa, que é a que eu não esperava que fosse me dar de comer e de beber, está me dando de comer e de beber. Então eu preciso verificar quem eu estou sendo para essa pessoa. Então a pessoa, ela se arrepende, ela reflete sobre o comportamento dela. Quando você faz isso, você permite que a pessoa tenha um crescimento em relação aos comportamentos dela, um crescimento como pessoa, como ser humano. Você dá chance para que a pessoa reflita, para que a pessoa se arrependa, para que a pessoa pense melhor sobre o que ela tem feito e o que ela tem sido. E o fato de você permitir que essa pessoa tenha essa chance de se arrepender e de melhorar agrada a Deus. Porque Deus, ele faz exatamente isso conosco. Muitas vezes ele nos dá mesmo nas horas de angústia para que a gente veja o quanto ele é bom. E aí o versículo aqui está dizendo que Deus vai recompensar você por você fazer isso.
Existe uma outra forma de interpretar esse versículo 21 e 22. Tem alguns teólogos que interpretam da seguinte forma: quando alguém aborrece você, você mesmo tem uma tendência a ficar com raiva da pessoa. E quando a pessoa vem até você e pede comida e bebida e água, na hora que ela está com fome e com sede, Deus está dando uma oportunidade para que você mostre que você consegue vencer você mesmo. Então, a questão não é sobre o outro, é sobre você mesmo. O quanto eu sou capaz de amar o meu inimigo. Como Jesus disse nas bem-aventuranças: ouvistes o que os antigos disseram: vocês vão amar os vossos amigos e aborrecer os inimigos, mas eu vos digo: amai os vossos inimigos. Então, aqui, na verdade, seria o desafio com você mesmo. Eu consigo perdoar ele. Apesar do mal que ele está me fazendo, eu vou pagar com o bem. Eu não quero ver o meu próximo em situação de fome e nem de sede, porque eu não gostaria de passar fome nem sede. Isso é algo que ninguém deveria passar, nem mesmo o meu inimigo. Então a brasa aqui que amontou é sobre a minha cabeça, porque fazendo isso, brasas lhe amontoará sobre a cabeça. Agora, essa é uma interpretação que alguns teólogos apresentam. O texto aqui fala, veja o versículo 22, porque assim brasas lhe amontoará sobre a cabeça. Então, pelo menos nessa versão que nós estamos lendo, o lhe se refere a ele. Então você colocará brasas amontoarás na cabeça dele. Então é ele que vai se arrepender dos pecados e você vai dar uma chance para que a pessoa se arrependa e Deus se agrada disso. Que você não fez o mal para ela. Porque se você faz o mal para ela e não dá para ela a comida e a bebida, você está fazendo algo normal. A pessoa não vai ter a chance de se arrepender e de ver como é o bem. Então é por isso que Deus se agrada. Aí o versículo 23, o vento norte afugenta a chuva, e a língua fingida a face irada. Então aqui está fazendo uma comparação aqui. No lugar em que o rei estava, o vento que vinha do norte fazia as nuvens irem para outro lado afugentando a chuva. E ele fala aqui, a língua fingida afugenta a face irada. Muitas vezes você tem que amenizar as coisas. Fazer com que aqui a tradução para o português ficou a língua fingida, né? Afugenta a face irada. Às vezes você está conversando com uma pessoa, está tratando de um assunto com a pessoa e a pessoa não gostou de alguma coisa que você falou, e daí a pessoa fica, você vê no rosto dela que o rosto dela mudou porque ela não gostou muito daquilo que você disse. Então, o que você faz para afugentar essa face irada? Que você não quer continuar conversando com a pessoa naquele mal-estar, com aquele rosto irado com você. Fica aquela situação ruim e você precisa continuar aquela conversa. Muitas vezes essa pessoa é o teu filho, o teu pai, a tua mãe, o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa. E aí? Então, o versículo 23 está dizendo a língua fingida, né? Ou seja, você aqui ele está usando a palavra fingida, mas na verdade o texto quer dizer não é para você ser fingido, porque ser fingido é ser falso. Mas aqui, quando ele fala língua fingida, procure falar alguma coisa que mude essa face irada, esse rosto da pessoa. Na natureza, no lugar em que ele estava, o vento norte tirava a chuva. Então você precisa usar alguma palavra que desvie o assunto para um outro assunto, né? Para você continuar a conversa de tal maneira que a pessoa fique feliz, para você sair daquela situação de desconforto. Então, o que você pode fazer? Você está conversando com uma pessoa, tocou num assunto que você não sabe que aquela pessoa ia ficar irada. Isso acontece muito, por exemplo, com questão política.
Às vezes você faz um comentário a respeito de um candidato que você sabe que a pessoa fez alguma coisa de mal, mas para essa pessoa, de repente ela conhece esse político, de repente esse político fez alguma coisa que para ela foi boa. Então, o ponto de vista que ela tem sobre esse político é um ponto de vista bom, enquanto que você está considerando outro fator que está ruim. Então, de repente, você pode dizer assim: é, vamos até aquela padaria que parece que eles estão lançando um novo salgado, um novo croissant, um, um novo doce, e de repente você convida essa pessoa para ir até aquele lugar e aí a pessoa quer falar a respeito daquele político, você fala assim: vamos falar agora sobre esse doce, porque o doce é realmente espetacular. E aí você desvia o assunto. Então a língua fingida aqui não está dizendo para você ser uma pessoa fingida. Como por exemplo, dizer assim para a pessoa: "Ah, você está muito bem", quando a pessoa não está tão bem assim, é, na forma como ela está vestida naquele dia. Você pode usar isso também como artifício. Você está falando do político. De repente aconteceu essa situação desconfortável e aí você fala para a pessoa assim: "Nossa, o teu sapato é muito bonito. Nossa, a sua gravata, a sua blusa é tão linda". E aí você quebrou aquele assunto do político e você. Daí a pessoa de repente olha pra você, ela tava irada com você, de repente ela fala: "Ah, você achou mesmo? Que bom que você prestou atenção no meu sapato, que bom que você prestou atenção na minha bolsa, na minha gravata, que bom". E aí você desviou o assunto, começa a falar a respeito de roupa. Então, essa é uma forma de você usar, né, a língua fingida é nesse sentido. Desvie o assunto para um outro assunto. Preste atenção na roupa, na bolsa, na camisa, ou preste atenção na rua em que você está, se vocês estiverem no ambiente aberto. Nossa, você viu aquela pessoa ali, ó, ela fez uma combinação tão boa. Combinou aquela cor daquele casaco com aquela blusa. Tá vendo aquela pessoa que está sentada naquela mesa? Tá vendo aquilo ali que está acontecendo? Desvie o assunto. Fuja de deixar a pessoa com a face irada. Verso 24. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Esse versículo eu já comentei ele na aula em que nós meditamos no capítulo 21. Veja que o capítulo 21 de Provérbios, aqui no versículo 9, fala exatamente isso. Fala, ó, melhor é morar num canto de água, de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Mas, voltando aqui no capítulo 25, nesse versículo que é uma repetição, né, versículo 24, que repete o Provérbios capítulo 21, versículo 9, ele está dizendo para você que é mulher, que e também para você que é marido, né? Na verdade, o versículo fala sobre a pessoa que gosta de rixas. A pessoa que gosta, o que é uma rixa? É uma disputa. Então a pessoa fica ali disputando, tudo dentro de casa é motivo para falar assim: isso que você fez não está bom, isso que você faz não está bom, a comida não está boa, a forma como se organiza a casa não está boa. Não entre na rixa, não diga para seu cônjuge: nossa, você não sabe fazer direito. Converse, dialogue, procure formas de entrar num acordo em tudo, na administração do dinheiro, na educação dos filhos. Muitos casais entram em disputa com relação à educação dos filhos. A mãe falou: "Ah, é melhor o filho fazer tal coisa", e o pai fala: "Não, não gostei disso". E aí já fala na frente do filho: "Você não vai falar para o meu filho fazer isso". E isso daí tem sido motivo de muitas discussões. Aplicação de dinheiro, se vai comprar ou não vai comprar alguma coisa, se deixa o filho ou a filha fazer ou não fazer alguma coisa, sobre o namorado ou a namorada do filho, sobre se vai ou não vai num evento. Vocês são um casal, vocês são pessoas que moram juntas e que um dia declararam que iam amar um ao outro até o final da vida. Então,
O versículo 24 fala: é melhor você morar num canto de umas águas furtadas, ou seja, é melhor você morar em uma casa alugada, em uma casa improvisada, voltar na casa dos parentes e ficar longe da mulher rixosa do que morar numa casa muito bonita, né, em que não existe entendimento. Do que adianta? Vocês levaram anos para construir uma casa, para construir uma vida em comum, para agora ficarem discutindo por questões que podem ser resolvidas na conversa, por meio da negociação. Você é casado, você é casada. Nem tudo vai ser 100% como você quer. Você mora com uma pessoa, você dividiu a sua história com a pessoa. Seja qual for o assunto que surgir, é necessário dialogar, é necessário negociar. Negociar é abrir mão de alguma parte que às vezes você considera melhor, mas você faz isso no acordo com a outra pessoa para que as coisas caminhem bem, para que você mantenha essa relação que é tão cara, que é mais cara do que a casa que muitas vezes você comprou, que você adquiriu, que você construiu ao longo de tantos anos junto com essa pessoa. Verso 25: como água fria para uma alma cansada, assim são as boas novas de terra remota. Então aqui, mais uma vez, o provérbio está sendo uma comparação. Uma pessoa que está ali cansada, se você dá um banho de água fria nela, ela desperta. A água fria, ela tem esse efeito. Tanto que quando a pessoa está muito cansada ali, se recomenda que a pessoa tome, né, uma ducha de água fria, porque ela vai ser ativada, ativa o cérebro, ativa o sistema reativo do corpo. A pessoa consegue despertar. Então, aquela pessoa, assim também são as boas notícias de terra remota. Imagine que você recebe uma boa notícia de um parente, de um familiar que está lá em outro país que há tanto tempo você não vê, e de repente você está ali desanimado e de repente vem aquela notícia boa. Você imediatamente é ativado, você abre um sorriso, você se alegra. Então, assim também é a boa nova de terra remota. O que nós podemos colher do versículo 25 para a nossa vida é o seguinte: se você sabe que algum amigo seu, que algum parente seu, que algum familiar seu está passando por um tempo de tristeza, está cansado de algum sofrimento que passou por algum luto, você pode ser a pessoa que compra um presente e manda pelo correio para a pessoa. A pessoa vai receber uma boa nova, uma boa notícia, um presente de você que está em outro país, e isso vai trazer conforto para a pessoa. Talvez você ficou recebeu a notícia, só com a notícia. Ah, o meu parente, o meu amigo lá, que mora no outro país, perdeu o pai, perdeu a mãe e agora está em depressão, está muito triste. Mas você pode, por exemplo, comprar um livro que traga conselhos de como superar o luto, ou um livro que de alguma coisa que você sabe que a pessoa gosta muito, e você pode dizer, colocar uma dedicatória, por exemplo, dizendo que você seja renovado nas suas forças e que Deus te dê novo ânimo para uma nova jornada. E aquela palavra que você manda naquele livro, quando chegar até aquela pessoa, vai trazer uma boa nova e ela vai ficar alegre. Então, esse versículo 25 pode ter uma aplicação prática, no sentido de que nós podemos ser aqueles que trazem boas novas para aqueles que estão cansados e que precisam ouvir uma boa notícia. Versículo 26. Como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Então o versículo 26 está falando que é uma fonte turva. Nós esperamos que uma fonte tenha água limpa e que o manancial seja límpido. Quando você encontra as águas sujas, você pensa, essa fonte aqui não é muito boa. Então, quando você é justo e você cai diante do ímpio, você aceita o conselho do ímpio e você cai no mesmo caminho dele, aceita seguir no conselho que ele te deu, você, por mais que você tenha vivido uma vida inteira
fazendo a coisa correta, fazendo a coisa certa, sendo justo, você vai sujar a sua fonte. Por um erro, você pode ser condenado a perder toda a sua credibilidade. O verso 26 está aqui para dizer assim: nunca caia diante do conselho dos ímpios. Seja resistente em sempre dizer não. Pode ser que você esteja passando por uma crise, por uma situação difícil, em que algum ímpio aparece no seu caminho, e esses ímpios sempre aparecem na hora que nós mais precisamos, para dizer assim: mas se você fizer aqui só um pouquinho diferente, não vai dar problema nenhum. Esse pouquinho diferente vai destruir a sua reputação. E lá em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 1, diz assim, ó: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. E a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Então, o versículo 1 do capítulo 22 de Provérbios fala que nada se compara com bom nome. Credibilidade, ter boa reputação e ter bom nome, nunca se negocia com riqueza. Por mais que você esteja passando por uma situação de dificuldade, passe por essa situação procurando soluções para se reerguer, mas não comprometa o seu bom nome. A graça é o favor que você recebe de Deus. Ter o favor de Deus é melhor do que a riqueza. Então é melhor você aceitar o tempo da prova, caminhando com Deus, passando pela crise, pelo sofrimento com o auxílio de Deus, que corresponde à graça dele, do que você sucumbir diante da riqueza. Não ouça o conselho do ímpio, porque ele vai dizer para você, aqui no versículo 26, né? 25 e 26, que é só uma vez, não faça nenhuma vez a coisa errada. Continue sendo justo para que você seja como uma fonte limpa, para que você seja como um manancial limpo. Lembre que Deus buscará aqueles que têm as suas vestes brancas, como está escrito em Apocalipse. Aquele que tiver uma mancha na sua veste, não terá a sua veste nupcial completa para estar com Deus na eternidade. Então é muito sério esse texto aqui: não caia diante do ímpio. Na terra você vai ser lembrado pelo teu único erro. Você faz 99 coisas certas. Se você fizer uma errada, esse erro que você fez vai manchar a sua reputação e vai arruinar você. Não faça. Se você está casado há tanto tempo com uma pessoa e você fala: mas eu nunca traí em tantos anos, basta que você traia uma vez. E essa traição fica como uma mancha na sua relação. Então, não caia diante do ímpio. Verso 27. Comer muito mel não é bom. Assim, a investigação da própria glória não é glória. Então, o versículo 27 fala a respeito de comer o mel. Nós vemos aqui no versículo 16, que nós lemos na aula passada, aula 47, achaste mel? Come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Então o versículo 16 é um convite, né, ao glutão, para que ele reflita sobre comer em excesso. E eu comentei na aula passada que existem aquelas pessoas que vão a uma churrascaria e comem tudo, tudo, dizendo: vou dar prejuízo para esse restaurante hoje. Quando você faz isso, você mostra que você é tolo. Você mostra que você não entende a importância de cada coisa. Você vai a uma churrascaria para experimentar vários sabores em pequenas quantidades. Mas a pessoa que vai ali fala: vou dar prejuízo. Come a ponto de passar mal. Aqueles que comem a ponto de passar mal não entendem o valor de cada coisa. E aqui
No verso 27 ele fala: comer muito mel não é bom. Ele está confirmando o verso 16. O 16 fala: você achou? Come o suficiente. O 27 está falando: se você come em excesso aquilo que é bom, por mais que seja gostoso e delicioso, não é bom, faz mal. Assim também a investigação da própria glória não é glória. Investigação da própria glória é aquela pessoa que fica falando: olha lá, o outro dia, o que eu consegui, o que eu escrevi, o que eu construí, quanta riqueza eu ganhei. Aquela pessoa que fica falando a respeito de si própria, das conquistas que teve, das coisas que já fez, querendo se vangloriar e investigar significa ficar estudando, avaliando, falando sobre, né? Isso não é glória. A glória é quando você faz e você continua avançando, de glória em glória. Ficar pensando nas coisas passadas com o objetivo de se vangloriar é algo vão, é algo que não tem valor, não tem sentido. O que foi feito já foi feito, ficou no passado. A vida é feita de novas conquistas, o que você tem para frente. O que ficou, ficou. Fica como um registro de que você pode mais. E o que importa é o que vem mais, porque o passado você não vai voltar a viver. O 28, como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Tenha domínio próprio. Tem pessoas que não têm trava na sua língua. Elas são dominadas pela ira, são dominadas pelas emoções. O versículo 28 fala: estude inteligência emocional. Se uma pessoa lança uma palavra para te provocar ou para te diminuir, ignore o que ela diz. Ou apresente uma resposta que mostre para a pessoa que ela está errada. Se ela diz que você é um ladrão, diga: eu nunca roubei ninguém. Se você tem tanta certeza, quais são as suas provas? Mas nunca fique com o coração dominado de raiva. Tem pessoas que não têm equilíbrio. A pessoa fala uma palavra ruim para ela e ela já quer partir para a agressão física. Veja que agredir uma pessoa fisicamente por causa de uma coisa que a pessoa falou a teu respeito é desproporcional. Se ela usou a palavra contra você, você deve encontrar a palavra certa para dizer a ela que ela está errada, que o que ela diz não é verdade. E se ela faz isso com você publicamente, você deve usar o mecanismo também de divulgar a mensagem fazendo a correção. Buscar, de repente, num processo em que o juiz obrigue aquela pessoa a lhe pagar uma indenização por causa da mentira. Mas não faça uso da própria força. Não seja tolo de não conter o seu espírito. O versículo 28 fala: tenha inteligência emocional. Estude sobre isso. Procure entender o que pode provocar você. Entenda como reagir. Procure conselheiros antes de tomar uma decisão. E se você perceber que está a ponto de fazer uma tolice, conte até 10. Respire fundo. Quando você respira bem profundamente, o teu cérebro ele recebe uma boa oxigenação e ele traz clareza. Respire e diga: eu posso fazer melhor do que isso. Respire fundo, diga assim: Deus, que a sabedoria do Espírito Santo me venha agora, para que eu saiba o que fazer. Se você não sabe o que fazer, talvez o melhor seja você sair desse ambiente de maneira imediata. Vá para o carro, vá para outro lugar. Saia, deixe a pessoa falando sozinha, mas saia do ambiente para que você não faça nenhuma bobagem. Tenha domínio próprio. Estude inteligência emocional, estude você mesmo. Avalie o que faz você ficar com raiva com facilidade. O que te irrita? O que faz você perder o controle? E depois escreva num papel como fazer para ter domínio sobre isso. Como reagir diante disso? Procure pessoas da sua confiança e converse. Olha, sempre que fazem isso eu fico louco, eu fico louca. E diga o que eu posso fazer para administrar essa emoção. E procurando pessoas sábias e falando a respeito disso,
você vai começar a ter domínio e controle sobre isso. Essa é a meditação de hoje, dessa aula. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Se alguma palavra aqui fez algum sentido para alguma pessoa que você conhece, compartilha com essa pessoa para que ela possa encontrar respostas aqui no livro de Provérbios. Deus abençoe a todos e fiquem na paz de Jesus. Amém.